Olá a todos, olá a você que está aqui me assistindo. Agradeço por você estar por aqui me ouvindo e agradeço também à organização, aos organizadores do Combracas pelo convite. É um prazer, é sempre um prazer compartilhar nossa experiência, nosso conhecimento e, principalmente a minha experiência, espero que ela convenha a todos e que vocês não fiquem frustrados, porque eu não trabalho diretamente com economia circular, eu trabalho com mediação científica e eu fiz um doutorado, né, em popularização científica e trabalho com essa questão de como o conhecimento científico, oriundo por métodos chamados científicos, como é que ele chega no campo social, como é que ele chega até as pessoas e como é que ele circula. Então, trabalho, estudo e pesquiso de forma independente e como professora convidada de algumas universidades europeias e brasileiras, essa questão da transmissão desse conhecimento e do uso desse conhecimento e da melhoria dessa transmissão, né? Como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio da Fundação Veraquis, que é uma fundação francesa que eu presido e dirijo, que tem como objetivo melhorar a qualidade e o fluxo das informações oriundas das ciências dos alimentos, da alimentação e da nutrição, e direcioná-las adequadamente e também codificá-las e decodificá-las adequadamente. Então, na verdade, a Veraquis e eu, a gente tem uma proximidade grande com as ciências e a gente faz esse trabalho para que elas sejam transmitidas, que elas saiam do laboratório e cheguem até a sociedade de maneira adequada. Porque a ciência ela vai para a mão do especialista, setor público para fazer políticas públicas, jornalista para informar, as mídias sociais hoje em dia, o setor privado para desenvolver produtos, por exemplo, as estratégias de mercado também utilizam o conhecimento científico, o público leigo para se informar e para se tornar mais consciente, e o setor acadêmico também para ensinar as pessoas para darem aula, que também utilizam esse conhecimento, o que é tudo maravilhoso, mas se não for bem feito, não for feito de maneira adequada, aí começam a criar os mitos e é tudo que a gente tem visto agora em relação à Covid, essa desvalorização desse conhecimento. Enfim, a missão da Veraquis e a minha missão, na verdade, o que a gente pensa e acredita é que o ser humano é muito delicado, ele é modulável e a gente precisa trabalhar com ele, não só com ele, mas com as sociedades, de uma maneira também delicada, com muito respeito, porque o conhecimento que a gente transmite, ele faz com que as pessoas, de certa maneira, não só pessoas, mas setor privado, setor público, né, as políticas todas, decidam de maneira mais assertiva ou maneira errônea. Então, eu gosto muito dessa obra de arte, dessa escultura, para mostrar essa fragilidade, né? Essa capacidade de modulação, e ela deve ser positiva, e como é que a gente pode se enxergar, né? De maneira, né? Ser maior, crescer. E essa fragilidade eu chamo a atenção aqui para o tema, porque tem tudo a ver com essa economia circular, a fragilidade, porque a espécie humana está correndo um grande risco de extinção se não mudar de comportamento de consumo, sobretudo. Hoje, então, a gente vai falar, né, eu vou mediar esse conhecimento com vocês, e principalmente o que eu quero é, indicar fontes, acho que o melhor é ficar aqui para vocês fontes e projetos, né? Fontes de informação e projetos. Vou falar então da economia circular, e aí eu só trocaria aqui, colocaria novas práticas de produção de alimentos e consumo, né? Porque a economia circular, ela começa lá no setor primário, agricultura e pecuária, e ela vai até o consumo de alimentos, né? Para a gente fazer um consumo mais consciente, ter um consumidor mais consciente, mais sensível
ao impacto disso na nossa espécie, no globo terrestre, que é a nossa casa, o que nos abriga, o que nos dá, nos permite viver. Por que então, né? Por que a gente precisa mudar e com urgência? Por quê? Por uma questão de grande risco, né, de problemas de saúde relacionados à alimentação, questão da fome, da obesidade e das doenças relacionadas à obesidade, todo o consumo que a alimentação, que o alimento exige por enquanto, e a ideia com a economia circular é diminuir, né, esses recursos todos para a produção de alimentos, o que a gente gasta, né, o que a gente desperdiça, e a questão de que hoje em dia a gente já usa 1,7 do nosso planeta, né, os nossos recursos demandam 1,7 do planeta. Se a gente continuar nessa velocidade de crescimento populacional e de consumo de recursos, em 2050, gente, 29 anos, que passa rápido, a gente vai precisar de 5 planetas, ou seja, a gente precisa desacelerar esse processo, não só de crescimento populacional, mas de consumo de recursos naturais. E aqui eu já deixo essa primeira fonte, que é a trajetória do antropoceno, né, a grande aceleração do Will Steffen e colaboradores, que ele mostra efetivamente como a partir, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, como a população cresceu rapidamente, vejam como as curvas se aceleram, né? Como ela se urbanizou e como nós gastamos mais recursos e como nós produzimos mais, não me vem a palavra em português, mas como nós produzimos mais poluentes, né? Como a gente tem atrapalhado a natureza, né? Como a gente tem degradado as florestas tropicais, como a gente tem domesticado terras, como a gente tem degradado a biosfera. E é muito interessante, eu acho que se vocês quiserem se aprofundar e conhecer mais, eu acho interessante partir desse conceito do antropoceno, né, que foi formulado por Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química em 1995, o antropo, né, que é o homem, e a cena que mostra o quanto o homem ele está presente e o quanto ele seria algo como ele está. É a era geológica do homem e principalmente o homem como centro, né, dessa biosfera, desse contingente biológico, né? E ele fala muito também do crescimento da população humana, como uma colônia de bactérias, num ritmo explosivo, num prazo curto. E é aqui que mostra o Will Steffen e colaboradores. E é muito interessante estudarem, então, essa questão do antropoceno, então, o homem no centro da Terra, infelizmente, destruindo, né, esse equilíbrio natural, e a velocidade com que isso tem acontecido. Então, vamos lembrar, a velocidade, a gente tem que correr, é isso que todos os ecologistas pedem, todos os biólogos e todas as pessoas envolvidas nessa proteção do planeta, e principalmente da nossa espécie, a gente tem que desacelerar. Aqui é um outro plano, um outro mapa que eu gosto, que eu gosto muito, e convido vocês também para conhecerem o Global Footprint Network, que além de compartilhar informações muito boas, também compartilham gráficos e tabelas e tem um nome, né? De gráficos, infografias de qualidade muito interessante que a gente pode usar, quem é professor, para dar aula, como eu estou usando aqui. Essa aqui é o balanço, né? Ele mostra o balanço de produção de recursos naturais com o gasto de recursos naturais. E a gente vê aqui nessa faixa do meio
esses países todos e essas regiões todas já consomem mais recursos do que produzem. O Brasil ainda está aqui numa situação onde produz mais recurso do que gasta. Porém, o Brasil tem ido numa direção contrária, né? Em vez de aproveitar que tem todos esses recursos e manter, está indo para uma direção contrária e a gente deve pensar nisso, né? Já que estamos nessa cadeia, que a gente chama, né? Cadeia de alimentos, e que somos, de uma certa maneira, influenciadores e formadores de opinião, e que o alimento é um setor, né? O setor dos alimentos é um setor que consome muito recurso natural, nós temos que pensar, repensar nisso tudo, né? E de maneira consciente. E acho que isso aqui é algo que eu vou falando até o fim, que é o meu papel. É ir atrás da informação de fonte e aprender com quem faz. Então, Global Footprint Network, buscar a boa fonte, buscar quem realmente trabalha, para a gente não ficar transmitindo conceitos errôneos e ficar também transmitindo informações que nem sempre são verdadeiras. Eu convido também vocês reverem a questão da pecuária. A pecuária tem mudado bastante e ela tem trabalhado para a manutenção de recursos, né? A pecuária não é só a má. A gente tem que pensar também, por exemplo, na produção de cereais ou de cana-de-açúcar para a produção de biocombustível. A gente tem que rever toda essa questão. Não é só porque a carne está relacionada ao consumo humano que a produção de alimentos que poderiam ser para o consumo humano e não só o consumo animal, esses alimentos são usados para outros fins. A gente também tem que pensar, tem que tentar pensar de maneira global. Economia circular, então, né, ela tenta mudar o paradigma da economia dita linear. Então, é um conceito que veio das ciências da economia, né, os economistas que criaram, e a economia circular seria aquela economia que eu tenho um recurso, eu transformo, eu consumo e parou ali, né? Ela é linear. Na circular, como o nome próprio diz, a ideia é que exista, né, a matéria-prima, se consuma, mas haja todo um pensamento para que não acabe ali, ou seja, a gente não jogue fora, ou não deixe de utilizar mais. Todos os produtos finais de consumo, eles sejam reutilizados, tá? Ou pela cadeia primária, ou mesmo dentro da produção, se a gente falar de embalagem, reciclar e utilizar novamente. Então, começa lá na matéria-prima, pensando, criando novas formas de administrar esses recursos até o final para ele voltar a ser utilizado. Então, é o que a gente fala design, redesenhar a produção e o consumo e o reaproveitamento, passando para produção e retransformação, na distribuição, que é onde tem muito como é que a gente fala? Muito desperdício. O consumo e utilização, reutilização e reparação, a recolha, reciclagem e evitar um máximo de resíduos. Eu gosto muito como uma economista me falou, por exemplo, uma casa, um arquiteto que trabalha com economia circular, porque a economia circular não é algo só dos alimentos, mas um arquiteto que trabalhe com economia circular, ele tem que imaginar que a casa dele nunca vai ser destruída, ela vai ser sempre reutilizada, né? E que todos os recursos, água, energia, etc., devem ser reutilizados, devem ser reaproveitados naquela casa. Ou seja, tudo tem que continuar, manter esse fluxo constante e não mais linear, né? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês aqui. Ou seja, pensando nessa questão da economia circular, a produção, né, e a oferta de bens e serviços, o consumo e a gestão de lixos. Isso é muito importante. Aqui é uma outra fonte que eu gostaria de indicar para vocês, que é a Fundação Ellen MacArthur.
essa moça, ela era velejadora, é assim que faz? Veleiro? Ela era atleta de veleiro, enfim, não sei como chama isso. E ela criou essa fundação que faz trabalhos maravilhosos, e eles têm um capítulo só de alimentação. Aqui é só para ilustrar como esse design, esse desenho, esse pensamento, né, dentro das cidades tem que ser repensado, ou seja, tudo tem que ser produzido, passar dentro das cidades, dentro das sociedades, voltar para o campo, né, para o setor primário e ser sempre reaproveitado. E o que ela coloca aqui, que eu gosto muito, é a questão da influência. Tá? Procurem essa fundação. Como é que a gente trabalha essa questão da economia circular? Em colaboração com os agricultores, então, setor primário, a utilização mais assertiva e maximizada ou otimizada dos recursos dentro do que a gente chama da indústria, que é onde vão fazer a maior parte da transformação dos alimentos, junto do consumidor, para conscientizá-lo, para facilitar esse consumo, para que ele possa também ser ativo, né? Ser uma parte ativa dessa economia circular, e depois a gente passa para a utilização de materiais recicláveis pela indústria, principalmente, ou alguns no setor primário. Ou seja, vamos sempre lembrar nesse ciclo, não há início, não há fim, é sempre um ciclo, né? Que vai e volta, esses recursos estão sempre utilizados, sempre reaproveitados. E aqui, da Ellen McCartney, que eu acho muito interessante, vou ler para vocês, que fala: mudar nosso sistema alimentar é uma das coisas mais impactantes que podemos fazer para lidar com as mudanças climáticas. Por quê? Como eu falei, a produção de alimentos, ela consome muitos recursos naturais, desde a água, né, desde a degradação dos solos, porque uma agricultura não bem feita pode degradar o solo, erosão, e a gente não pode mais usá-lo, ou tem que ter um tempo, né, para reconstituir, recuperar esse solo. Então, desde o solo, consumo de água na agricultura, que é grande, então a agricultura também está revendo toda essa questão de consumo de água, porque a produção de certos alimentos em áreas e com sementes que não são tão adequadas, não sou agrônomo, não sou eu que devo falar disso, mas isso tem uma influência, né, de você mudar o tipo de produção na região, tem uma consequência também, por vezes, no uso de água, então rever tudo isso, a questão também da regeneração com a agrofloresta, etc., para regenerar e diminuir não só a degradação, mas o uso de recursos. Na transformação de alimentos, o uso de água e de energia também, né? No setor primário, mas no setor da transformação, o uso de energia, o uso de água, o uso de recursos, uso de, já falei de energia não só para a transformação dos alimentos, mas para transporte, na distribuição, o uso de energia para transporte, para manter geladeiras, manter estoques, etc., e no consumo. Então, assim, o setor alimentar, ele deve estar realmente muito envolvido nessa questão da mudança climática. Voltando aqui, né? Criar cidades saudáveis e reconstruir a biodiversidade. O sistema alimentar atual alimentou a urbanização, o desenvolvimento econômico e apoiou uma população em rápido crescimento. No entanto, isso tem um custo enorme para a sociedade e o meio ambiente. Este caminho de aprendizagem começa examinando o verdadeiro custo da abordagem atual para a produção de alimentos. Em seguida, explorando o papel catalítico das cidades e como elas podem aproveitar a oportunidade para mudar o sistema alimentar global por meio de 3 ambições. Quais as ambições, então? Fornecimento de alimentos cultivados de forma regenerativa e localmente, quando apropriado, projetar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis, mas também
que pense nessa questão do ciclo, aproveitando ao máximo a comida. Finalmente são apresentados os benefícios potenciais de realizar essas ambições. Ou seja, quando a gente volta lá para cima, o que que ela fala? Lá desde o campo até o consumo e sempre voltando, pensando sempre nesse círculo. E alimentação responsável, né? Alimentação durable, não sei que agora me fugiu aqui. Entra no círculo da economia circular, tá? Tudo que a gente pensar nessa voltinha e fazer com que se diminua o uso de recurso e aumente o uso, o aproveitamento desses recursos, entra na questão da economia circular. Lembrei a palavra, alimentação sustentável, produção sustentável, tudo isso entra na economia circular. Para vocês conhecerem mais, agora eu faço um convite para vocês conhecerem, olha que pleonasmo, vocês descobrirem o Verakiss Conecta, que é um projeto da Verakiss, que é de compartilhamento de conhecimento, que são aulas com professores que trabalham no setor do campo à mesa, e a gente trabalha também, a gente já teve aula de economia circular, alimentação sustentável, regeneração de florestas, alimentação sustentável, restaurantes sustentáveis. Se vocês quiserem, conheçam esse projeto e aproveitem dessas aulas, porque são aulas a cada 15 dias e super acessíveis e com experts europeus. Então, convido primeiro para vocês, como eu falei, vocês conhecerem pessoas diferenciadas, diferentes e que fazem este mundo acontecer. E aí eu passo por uma parte de reflexão que é eu profissional. Imagino que todos aqui sejam profissionais ou futuros profissionais da área de alimentos. E por onde eu posso caminhar, né? O que eu posso fazer? Acho que primeiro conhecer os conceitos, saber quem trabalha com esses conceitos, como essas pessoas trabalham, o que elas querem dizer. E não só repassar o que vocês ouvem por ali ou por aqui. Então, vamos entender de economia circular? Ok, vamos falar com economistas, vamos falar com diretores de sustentabilidade, chefes de projetos de sustentabilidade, vamos falar com zootecnistas, com agrônomos, vamos falar com especialistas em desperdício, vamos para ver qual é essa situação e quanto mais vocês ouvirem falar, mais vocês vão ter insights e mais vão ser criativos, né? É abrindo o que a gente fala, esse campo epistêmico, não olhando só para o meu mundinho, é que eu vou ter mais ideias e mais insights. Eu acho que isso aqui é até um pedido que eu faço para vocês. Não olhem só para a área de vocês, não aprendam só com as pessoas da área de vocês, saiam, vejam, vocês participam dessa cadeia alimentar, então aprenda do campo à mesa. Vamos estudar o campo, mas com quem entende de campo? Vão ver a transformação com quem entende de transformação, porque existe muita coisa interessante sendo feita e muita coisa feita em consciência nesse campo à mesa, com vontade de diminuir essa aceleração de destruição da nossa, né, da terra e principalmente da nossa espécie. Ou seja, acabei de falar, né, as escolhas são múltiplas, as ciências dos alimentos, ela faz parte, né, dessa rotatória, desse carrefour, desse cruzamento todo, e a gente tem que centrar a nossa espécie e principalmente o ambiente no centro disso tudo e todos os caminhos que a gente pode trilhar, mas sempre percebendo que existem vários caminhos, várias expertises, todas são legítimas e a gente tem que ir atrás delas. Aqui, porque temos esse dilema, tá? E pensando enquanto profissionais da área dos alimentos, todos temos que pensar nisso, imaginando que se a gente não rever, lembrem daquele mapa lá de cima, né, de utilização de recursos, equilíbrio entre a produção e a utilização, se a gente não rever isso, a gente vai ter cada vez mais migração de zonas onde
não existem recurso e disponibilidade para alimentos, né? Existem países que não têm mais recursos, mas utilizam os outros recursos e têm dinheiro para adquirir isso, mas os outros que não têm mais recursos e não têm como fazer essa aquisição e uma boa distribuição dos alimentos, essas populações vão começar a migrar e a gente vai ficar né? Vamos ficar todos numa faixa do planeta e em situações catastróficas, ou seja, a gente tem que imaginar que temos a ver desde lá do campo até a mesa para evitar essas duas situações extremas e paradoxais, se a gente não fazer com que a alimentação entre nesse pensamento circular. A gente também tem que trabalhar ali desde o campo, que eu falei, passando pela transformação e o consumo. Nós, formadores de opiniões, né, somos profissionais, principalmente quem trabalha diretamente com o consumidor, aqui eu diria principalmente nutricionistas e gastrônomos, a gente tem que tirar, né, essas caixas de papelão, né, não só do consumidor, mas do setor privado e do setor público. Então, políticas públicas, nova concepção de produção de alimentos e sensibilização do consumidor. Então, nós temos que fazer isso, a gente tem que tirar, né, essas caixas, fazer com que as pessoas enxerguem. Por quê? Porque é uma nova visão. O empresariado tem que ter uma nova visão. O setor político tem que ter uma nova visão. Que agora a gente tem que pensar em fazer uma produção humanamente solidária, ecologicamente solidária, não sei se existe essa palavra, mas pensar nos nossos recursos, pensar no planeta e principalmente imaginar que a gente vai ter que produzir não só para ganhar dinheiro, mas a gente vai ter que produzir para dar, para que todos possam comer e para que a gente não destrua o globo terrestre, não destrua a Terra. Né? Eu queria só fazer uma menção assim que muitos dos projetos circulares eles não são rentáveis, é uma questão de consciência, de missão. Vamos fazer estes projetos, a gente vai ganhar dinheiro nestes, mas esse de sustentabilidade, de economia circular, é uma questão de missão, é uma questão de conscientização, é uma questão de querer mudar o mundo. Não? Que eu acho que isso a gente tem que ir pensando e mudando essa mentalidade de que, ok, todos temos que sobreviver financeiramente, mas temos que pensar que dentro do nosso financeiro a gente tem que ter uma parte também de solidariedade para com o planeta e com a humanidade. Estamos andando às cegas, né? Todos não, né? Essa questão do clima já foi levantada nos anos 70, mas fomos ignorando e a gente tem essa questão, eu não gosto de falar de capitalismo, porque o capitalismo, se fosse bem gerido, se a gente tivesse um consumidor conscientizado, o consumidor determinaria o tipo de produto que ele quer, mas a gente não tem. E aí a gente tem a questão, né, dos governos liberais que pararam de regulamentar, de regular essas trocas, né, entre a procura e oferta. E aí a gente ainda está nessa lógica, né, de muitas pessoas que gerem, né, e que comandam essas questões do grande público, da grande massa, ainda estão indo às cegas, ainda não se conscientizaram e não tem tanto interesse, talvez nisso por não ver, infelizmente, nós seres humanos, não temos, nós, não estou falando nem eu nem você, mas assim, a maioria de nós, enquanto espécie, temos dificuldade de se projetar a longo prazo. E aqui eu até cito uma economista, Esther Duflo, ela tem um livro, Economia dos Pobres, que explica muito isso. Não só a questão de que nós não conseguimos nos projetar, mas para certas camadas sociais, a insegurança é toda que só se pensa no hoje.
E isso vai se propagando até que os líderes também começam a pensar no hoje, né? Vou ganhar a eleição hoje, vou fazer sucesso hoje e não no futuro. Mas nós temos que nos projetar a longo prazo. E a médio prazo é acelerar tudo isso, senão a gente vai continuar andando em direção ao precipício. E vamos ficando atolados, né? Como? Com muito conhecimento. E o que eu gosto de falar, a gente, por exemplo, teve um diretor de projetos sustentáveis de uma grande rede de supermercado aqui na Europa, que ele comenta muito a questão do conhecimento. E ele fala muito da questão do plástico. Não adianta eu jogar o plástico e usar outro recurso, que eu não sei se ele é melhor ou não. Ou seja, tudo tem que ser feito com muito conhecimento, porque já basta tudo que a gente fez sem esse conhecimento e aonde a gente chegou. Então, que esse movimento, que essa transição ecológica, que a instauração dessa economia circular, ela seja feita com muita consciência, que com muito trabalho, vou usar isso ou aquilo. Aí eu falo para vocês, né, que trabalham talvez em supermercados, em restaurantes, que tipo de matéria-prima eu vou usar? Será que isso convém? Qual é o custo-benefício? Por exemplo, se não se separa o morango, né, no supermercado em embalagens, ele estraga, o desperdício é maior. Então, qual é o meu custo-benefício? Essa pessoa também contando que as cenouras mais feias, menores, que não entram no padrão, se não colocar numa bandejinha, o consumidor não leva e aumenta o desperdício. Ou seja, temos que colocar na balança tudo, não é só vamos acabar com isso, isso tem que ser muito pensado, muito estudado. E aí a gente tem que escolher caminhos, né? Para que caminhos a gente vai, que passo que eu vou dar e como é que eu vou dar esse passo. E onde agir? E aqui eu venho dar para vocês exemplos, né? Então, agindo na cadeia primária, na transformação e no consumo. Aqui, então, eu gosto de falar do mercado grossista, atacadista de alimentos, que seria o Ceasa, da região de Paris, aonde eles têm um trabalho com a questão de desperdício, né, nesse momento muito grande, e com os produtores, né? O desperdício na cadeia primária, ele pode ser enorme, né? E Randis tem trabalhado muito isso. Outro aqui que eu gosto, que é essa Hacienda Agrária Experimental, que é em Parma, que são agrônomos, isso é um projeto que começou há 3 séculos, que são agrônomos que vão ver pequenos agricultores para ajudá-los. O Yuca, que é lá no consumo, que é no Brasil, que acho que tem o Desrotulando, que é um aplicativo que vai ajudar o consumidor a fazer as suas escolhas. O Yuca ainda está muito voltado à questão nutricional, mas aqui na França a gente já está trabalhando com um selo, como tem aquele Nutri-Score, não sei se vocês já ouviram falar, que é, né, o selo que dá uma nota para o alimento segundo a composição nutricional, a gente também tem um selo de pegada de carbono. Então, para o consumidor já ver esse alimento de onde vem, para onde ele vai, ele é circuito curto ou não, os aplicativos. Esse Too Good To Go, que é o que não se vendeu em padaria, em restaurante, em supermercado, que está vencendo o prazo de validade, a gente pode ir pegar com preço mais barato. O Sequile Patron, que também é uma outra iniciativa muito interessante, que são os produtos que são desenvolvidos junto com o consumidor, então a necessidade do consumidor, mas direto com produtores, para valorizar o produtor e aumentar o valor do produtor, mas que o consumidor ele esteja engajado e ele participe da formulação desse produto. Aí eu queria deixar aqui a questão da Barilla, que é um grande grupo que tem trabalhado não na mudança da qualidade nutricionais dos alimentos, tem trabalhado no setor primário, tem trabalhado com a diminuição como é que fala?
da utilização de recursos, e eu convido vocês para conhecerem, porque o trabalho é maravilhoso. E a Multi, ela tem um trabalho, né, eles produzem tomate na Itália, eles têm um trabalho muito interessante com o produtor, né, ajudando a produtora a produzir de maneira sustentável e de maneira circular, tá? Por exemplo, agora, nesse ano, eles estão montando as fabriquetas do lado do campo, ou seja, para diminuir o gasto de combustível, né? O caminhão ir e voltar até a fábrica lá longe, não, eles têm as fabriquetas. E melhorar a qualidade do produto, já colhe, já transforma. E depois só tem um transporte, que é quando aquela zona já foi toda colhida, o tomate transformado, depois só leva para o estoque, né? Claro que ainda não embalado para o varejo. E aí eu acho interessante também falar para vocês procurarem o Food Shopper, que é uma iniciativa brasileira, de uma agrônoma brasileira, que é orientar o consumidor lá na ponta, na hora que ele está no supermercado. O que ele escolhe? Um tomate pelado ou um purê de tomate? E esse alimento, ele veio lá do Peru, será que ele é melhor ou eu escolho esse que veio aqui de São Paulo, onde eu estou morando, por exemplo? E é muito legal o Food Shopper porque ele conscientiza o consumidor para que ele faça escolhas mais sustentáveis. Muito interessante também. Aqui também, lembrando, se vocês quiserem saber mais, a gente tem uma visita técnica, então é uma semana onde a gente visita e conhece esses projetos todos de economia circular. E depois a gente tem um outro que a gente vai lá para Parme, conhece a Multi, a Barilla e aquela hacienda que trabalha com os agricultores, que é em Parma. Se vocês interessarem, são modos de aprender muito interessante para se inspirar também. Outros projetos, né, que é a questão da tecnologia, e são enormes, assim, eu acho que o setor da transformação, principalmente na Europa, já está bem avançado, então a Superboc, que quase não tem mais, ela utiliza todos os recursos, inclusive o gás carbônico que ela produz na produção da cerveja. A Sumol Compal também, que é uma produção, são portugueses e produzem sucos e legumes enlatados, também que tem feito um trabalho maravilhoso em tecnologia para manutenção da qualidade nutricional e diminuição de desperdício. Aqui na Europa tem se trabalhado muito diretamente com o agricultor, né, dando todo o suporte para o agricultor, para a produção dele ser otimizada, para o transporte dele ser otimizado e para tudo ser utilizado ao máximo. A Danone tem trabalhado muito com a questão das embalagens, ela tem mudado aos poucos as linhas de produção de produtos lácteos para rever para mudar a questão toda da embalagem. A Coca-Cola também tem trabalhado muito isso. E aí eu chamo vocês também para mais experiências aqui, que a gente trabalha muito isso no nosso curso de especialização em marketing e na visita em alimentação e gastronomia. Por que eu queria deixar isso aqui também? Deixa eu ver se eu volto. Porque eu não sei se eu falo mais para frente, mas a questão do food service, né? Por exemplo, isso que eu lembrei aqui, alimentação e gastronomia na França. No food service, a L'Oréal, né, o restaurante da L'Oréal, a sede da L'Oréal, que a gente trabalha, acho que eu pus mais para frente, que a gente visita nesse projeto, eles agora limitam o pão, né? Então as pessoas pegam um pão e se quiser o segundo tem que pagar, porque era muito grande o desperdício. Eles fazem ação de conscientização regularmente e eles também não têm mais água engarrafada. Detalhe, a água na Europa, ela é potável, a água de torneira é potável, todo mundo pode beber. Mas eles tiraram, não tem mais, é só água de garrafa e eles têm feito, né, com a questão de higiene, eles reviram, né, ou seja,
design, reviram como é que eles iam se estruturar para que essa água estivesse sempre fresca e que ela fosse reaproveitada, seja lá no food service, lá no finalzinho da cadeia, também tem que se pensar nisso. A diminuição das porções, muito importante, a questão de como apresentar os alimentos na distribuição, né? Quando a merendeira, né, a servidora, não sei, serve o arroz, o feijão, trabalhar com eles também para diminuir esse desperdício e o uso de recursos. Produtos desenvolvidos pela economia circular. Então, o Continente, né, que é um supermercado, uma rede de supermercado muito importante em Portugal, eles desenvolveram a cerveja de resto de pão. Essa Cifruileg é uma marca belga, se não me engano, e que só faz geleia com frutos que seriam jogados fora. O Panana, que é um bolo também do supermercado Continente, que usa todas as bananas que iriam para o lixo. O Mercadona, quando nem se falava em economia circular ainda, o Mercadona, ele fazia as compras, né, no Mercamadrid, que é o distribuidor, levava as frutas para os supermercados e eles tinham um contrato com um vendedor distribuidor no Mercamadrid que X vezes por semana passava e transformava essa fruta em suco, em compota ou fruta picada. Ou seja, não era já a fruta picada. Então, ele primeiro oferecia a fruta in natura, depois ele oferecia a fruta picada, ou suco, ou purê. Para quê? Para não jogar fora essa fruta. Aí é um convite também, né, para quem quiser aprender mais, pensando que sempre vai ter a questão da economia circular em todos esses projetos, na questão dos projetos de soberania e segurança alimentar, empreendedorismo gastronômico, principalmente restaurantes, também mudança de cardápio, usar circuito curto, usar reaproveitamento. E lembrando, acho que vocês já sabem, que aqui na França não pode, tem uma lei, né, que não pode, acho que no Brasil também tem uma lei e tem alguns setores que acham ela estranha, mas eu não estudei essa lei. Mas enfim, aqui na França existe uma lei que não pode jogar fora. Então, o que um restaurante jogaria fora, o que um supermercado jogaria fora, ou uma indústria jogaria fora, tem que ser reaproveitado. Indústria, normalmente, como é impróprio para o consumo humano, é doado para o setor de alimentação animal. Mas supermercados e restaurantes, eles doam para associações e fundações. E o que é interessante é que existem já empresas que cuidam disso. Então, elas já têm contato com a associação, como tem o SESC, tem um projeto mais ou menos assim. E o que é interessante, ou seja, desse serviço, dessa prestação de serviço, ideia para vocês, é que são estruturas que se ocupam de saber o que vai sobrar para poder doar e para quem poder doar e cuida de todo o aspecto jurídico e de gestão da qualidade, que tem que manter a qualidade, né? Não é a mesma coisa, mas como se fossem os bancos de alimentos, só que banco de alimento são doações, né? Não são aproveitamentos, não é para evitar. E a multa, para quem não respeita isso e que joga fora, é pesadinha. No food service, que eu falei da L'Oréal, que tem L'Oréal, que faz isso da água, Sodexo e Orestes, e que a L'Oréal eu sei da água, mas Sodexo e Orestes, eles têm revisto toda a questão dos cardápios para colocar, então, cardápios com alimentos orgânicos, cardápios com produtores locais, eles usam muito aquela questão da quilometragem, né? Zero, que não é zero, mas é que a matéria-prima não pode vir de locais que excedem 100 quilômetros, a questão dos selos de carbono, esses grandes, né, players da produção de alimento, né, produção nessas OANs, têm trabalhado muito com essa questão.
eu esqueci de falar, mas a gente tem que pensar também, né, na conscientização dos consumidores, e aí eu acho que todos podem pensar em projetos também de conscientização, é que quem cobra muito dessas empresas também são os consumidores. Além deles terem toda essa conscientização e saber que eles são peças, né, atores importantes dessa mudança, o consumidor também quer. Ele quer consumir local, ele quer consumir produtos de circuitos curtos, ele quer ter um consumo consciente, quer saber de onde vem, e existe uma força, por isso conscientizar o consumidor é muito importante. E aqui eu trago um restaurante, não que seja o único, tem vários, mas é o Cor de Tangerina, lá em Portugal, que também trabalha com a gente. Aliás, eu levo as pessoas para conhecer esse projeto que é maravilhoso, com a Liliana e o Álvaro, que são dois chefes que o menu deles é estabelecido em função da oferta, né, de alimentos do setor primário de pequenos produtores em volta, né, na região em volta do restaurante. Então, eles não têm um menu fixo e esse menu ele é desenvolvido com o que os produtores estão oferecendo. É muito interessante, isso já tem se feito também, mas cor de tangerina eu gostaria de citar que vale a pena. O que eu proponho também para vocês, porque tem muito mais, né? Muito mais iniciativa. Então, se vocês quiserem fiquem de olho no blog da Vera Kiss, porque vira e mexe a gente publica essas novas iniciativas que não param de aparecer, né? Os selos, as novas tecnologias, os novos engajamentos, as novas leis. Não esquecemos, né? Eu esqueci de falar para vocês, mas tem o desafio verde da Europa, né? E a alimentação entra. Ou seja, que caminhos vamos escolher, com o que vamos fazer. E, como eu falei lá no começo, é um outro convite, porque a gente não pode ficar parado no nosso campo de conhecimento, a gente tem que ver o que está acontecendo, o que tem avançado, quais são as controvérsias, que eu sempre falo, como é que a gente vai fechar a conta de ter um alimento 100% sustentável? Como é que a gente vai fechar a conta bem positivamente de ter um alimento só prazer ou só saudabilidade? Como a gente tem que ir vendo essas controvérsias para a gente poder se ajustar. E eu convido vocês para esse workshop, que a gente fala de avanços e controvérsias no setor dos alimentos, e esse ano a gente vai fazer vai priorizar, né, os profissionais franceses para falarem, e a gente vai falar de geopolítica, isso é muito importante, a gente vai falar de política e fome, a gente vai falar de investimento, o que os bancos têm investido nisso, é muito importante. A gente vai falar de desinformação, a gente vai falar de desconfiança no setor dos alimentos, a gente vai falar de patrimonialização, a gente vai falar com a pessoa, né, que escreveu o dossiê para candidatar a França como, né, a refeição francesa como patrimônio da Unesco, né, patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, convido vocês também para isso, convido vocês para assistir o Papo à Mesa aos sábados. É uma discussão super gostosa também de popularização e mediação científica, onde a gente tenta, né? Eu tento escolher livros e pessoas que tenham pensamentos bem diferentes, mas que enriquecem a nossa visão, né? Justamente para mostrar que esse conhecimento tem que ser neutro e eu tenho que entender a visão do outro, eu tenho que entender o campo epistêmico dele para eu me centrar e ver porque eu faço parte de um todo. Não esqueçam, a alimentação, ela faz parte de um todo. Ela não é só o agrônomo, só o nutricionista, ou só o gastrônomo, ou só o engenheiro de alimentos, ou só o zootecnista, ou só o médico veterinário. É uma cadeia. Então, o nosso trabalho também intelectual, o nosso trabalho prático, ele tem que fazer parte dessa cadeia. A gente tem que entender essa cadeia mesmo e entender como as pessoas pensam, né? Fazendo uma brincadeirinha que estou pensando agora, é o conhecimento circular, né? Esse conhecimento não circular no sentido de movimentação, mas né, que exista esse círculo,
né? Que não seja essa cadeia do campo à mesa, mas que seja do campo à mesa, do campo à mesa, ou seja, ou da mesa ao campo. Eu também gosto de falar muito da mesa ao campo. A gente só tem a ganhar, a entender melhor essa cadeia, e o consumidor, que é a grande vítima disso tudo, né? Não é uma vítima, mas é o grande submisso, principalmente em sociedades onde o conhecimento, né, e a conscientização é pequena, ele acaba sendo submetido a todos esses interesses nossos, intelectuais. Então, a gente precisa parar de ter esses interesses e de lutar pelo meu conhecimento é melhor, a minha expertise é melhor, a minha maneira de ver é melhor. Não. Temos que fazer com que esse conhecimento seja circular também, e o Papo à Mesa ajuda isso. E aí, terminando, esperando que vocês não tenham ficado frustrados, porque eu não sou uma pesquisadora em economia circular, eu só transmito, né, o conhecimento oriundo da ciência, e aqui eu só transmito para vocês conceitos gerais e uma maneira de conscientizá-los da importância, né, de imaginar que todo alimento ele tem que ter um meio e não ter fim, né? Desculpa, um início e não ter fim, e não tem nem início, porque se ele não tem fim, ele tem início, ou seja, que continue circulando como, né, o Sol em volta da Terra, não tem início, não tem fim, que vocês imaginem isso e imaginem isso na hora que forem produzir, na hora que forem comprar, na hora que forem orientar, na hora que forem fazer as suas dietas para os seus pacientes, na hora que forem fazer as escolhas nos restaurantes, quando forem montar os cardápios, que vocês tenham sempre em mente isso. Como é que eu vou participar dessa cadeia para que ela nunca se torne linear? Como é que eu vou participar? E aonde eu vou buscar informações, né? Eu coloquei aqui 3 fontes muito importantes e gostaria que vocês prestassem atenção nisso. E vocês têm aqui, né, os meus contatos, procuram, sigam, podem falar comigo direto, quem quiser mais informação, quem quiser desenvolver projetos. A Vera Kiss tem uma parte muito forte também no desenvolvimento de projetos, principalmente no desenvolvimento da missão das empresas, de onde ir, que caminho seguir e na comunicação disso tudo. Então, também coloco à disposição de vocês essa nossa expertise de desenvolvimento de projetos e de curadoria, etc., para vocês desenvolverem os projetos de vocês. Tem outros projetos franceses e que eu gostaria, assim, eu ia mandar pôr para vocês, mas tenho medo que fique muito longo. Eu acho que até vou passar rapidamente, peraí. Vou compartilhar outra tela, né? Já que a gente pode, essas aulas são ótimas, essas aulas online. Que eu gostaria de mostrar para vocês esses projetos que têm sido desenvolvidos, né? Então, aqui são... Então, deixa eu até lá, comecinho. São os projetos, assim, esse que eu gosto interessante, que são dos agricultores se ajudarem, então, um trator para todos, eles vão se trocando todos os materiais, todos os recursos, compram recursos juntos, compartilham, isso é muito interessante. Para quê? Para otimizar recursos também, né? Depois a gente tem esse aqui, eles prestam consultoria para quem quer produzir o que seja no quintal da sua casa, ou que seja maior, quem quer produzir mais ou vender, eles prestam consultoria. Esse aqui também é a mesma coisa, perto de Paris, para desenvolver produção perto das cidades. Aqui esse é para... Aqui é em redor de Paris, tá? Não é no campo mesmo. Mas como melhorar esse paisagem urbana, como fazer essas produções em volta das cidades. Esse aqui também, então, ou seja, como criar estufas, estão vendo? No meio de uma região
industrial, como inserir os alimentos nessas regiões não industriais. Aqui também é outro, ou seja, do lado das cidades, aqui, porque aqui eles chamam, né, a fazenda do trilho. Então, para imaginar como fazer essa produção mais perto da cidade. O que eu gosto, também quero falar, esses também são todos assim, esse aqui também para ajudar os produtores, quem quer produzir cada vez mais perto da cidade, para diminuir a, a, a distância da produção. Esse aqui é para aproveitar as áreas verdes das cidades, para colocar os animais para pastarem, ou seja, a gente diminuiria a energia toda com os cortadores de grama, etc. E aqui a gente também pode alugar ou cabra ou ovelha para colocar no nosso jardim. Não sei se já aí no Brasil já tem. O que eu gosto, que é esse Berger Humanos. Esse é para ensinar as pessoas a criarem a própria horta. Acho que isso também já está mais do que avançado no Brasil. E o que eu gosto é esse, que são os distribuidores de alimentos, e tem até na estação da minha cidade aqui, né, que eu moro. Falei no começo Paris, mas é a grande Paris que eu moro. E então eles desenvolveram esses distribuidores nas estações para os produtores da região poderem vender as coisas deles, mas também para vender produtos locais. Achei bem interessante. Então, distribui tomate, alface, por aí. Esse que eu gosto bastante, e o To Go que eu falei, que está muito em alta aqui, que as pessoas têm usado, os aplicativos. E aqui os das galinhas também, né? Eles têm pego as galinhas que não reproduzem mais e que não produzem mais ovos, é isso, né? Para fazer com que as pessoas aprendam, para que elas... são 10 galinhas salvas e que elas comem tudo aquilo que os moradores da região jogariam fora, e tem toda uma ideia de reciclagem e o que fala? Eu não sei falar, mas de rever a questão ecológica, em vez de jogar as galinhas no lixo. Gente, eu acho que eu já deixei, né, todos os meus contatos. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado. A ideia foi realmente mostrar para vocês esse conceito, essa ideia, a importância de vocês, alguns projetos, algumas maneiras de vocês entenderem mais, vocês entenderem também a importância dessa mediação, a importância de... acho que eu não falei muito disso, mas a importância de ir nas fontes, conhecer os projetos, ver o que está acontecendo, sair do campo epistêmico de vocês, e o quanto vocês são importantes. Digo, lá do consultório, né? Lá do consultório, pensando nesse círculo todo. Lá do restaurante, pensando nesse círculo todo. Lá do meu almoxarifado, pensando nesse círculo todo. Lá da minha indústria, pensando nesse círculo todo. Né? E é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado, estou à disposição. E quem sabe numa próxima, e talvez encontre vocês aqui na Europa ou numa das salas da Vera Kiss. Bom congresso a todos, até a próxima.